Nós já conhecemos antes de todo mundo o Epic Universe, o novo parque da Universal Orlando Resort. Nós andamos em todos os brinquedos, vamos contar tudo pra vocês e mais do que isso, dar nota pra cada atração. Olá pessoal, bom dia! Olha só, a gente começando um novo dia muito especial, afinal a gente simplesmente já conheceu a maior novidade do ano, a maior novidade de 2025, o Epic Universe. A Universal trouxe a gente para conhecer o parque antes de todo mundo. A gente veio nas prévias, gente, as prévias antes da mídia, da imprensa, dos influenciadores, das pessoas locais aqui dos Estados Unidos. A gente conheceu tudo, foi maravilhoso, andou em todas as atrações e a gente vai contar pra vocês como é o parque, o que esperar e dar nota pra todos os rankings, como a gente falou, né? Que privilégio, Que privilégio! Gente, preciso falar pra vocês que um parque novo não acontece todo dia. Então é um privilégio muito grande a gente ser os primeiros a conhecer tudo isso, poder compartilhar com vocês. E olha, é um parque bonito de verdade. As expectativas já estavam lá em cima. E eu preciso dizer, entregou. E a gente vai te explicar um pouquinho como funciona o parque, porque ele é todo diferentão. Para começar, o parque ele é dividido em 5 grandes mundos e você vai conhecendo essas áreas, elas são totalmente isoladas para você realmente ter essa imersão e a gente vai detalhar cada uma delas, porque a gente realmente foi conhecendo por áreas. E são elas: o Ministério da Magia, do mundo do Harry Potter, também tem o mundo do Super Nintendo World, gente, onde tem o Mario Kart e o Donkey Kong. Tem também uma área da franquia Como Treinar o Seu Dragão, lindíssima, com um lago enorme, muita água. Tem uma área super sombria, o Dark Universe, dedicado aos monstros, além de uma área central, o Celestial Park, que liga todos os outros mundos, mas tem atração ali também. Tem atração e eu já vou dar um spoiler, é a atração. Provavelmente a coisa mais radical, a gente amou e a gente vai contar pra vocês. Segura, porque a gente vai por ordem. Como a gente falou, são 5 grandes mundos, então você vai escolhendo esses mundos e vai conhecendo. Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e claro, compartilha com os amigos, porque olha, um parque novo em Orlando, tenho certeza que todo mundo vai querer saber como é. Então bora lá começar todas as partes? A gente vai falar pra vocês, inclusive, na ordem que a gente visitou. Vambora! O primeiro grande mundo que a gente visitou foi o Dark Universe, que fica do lado esquerdo. E uma coisa que você precisa saber, todas as entradas dessas áreas têm um grande de um portal, que é super legal. Então você já entra nesse portal, então você deixou tudo pra trás e realmente faz aquela inserção nesse mundo novo. Então a decoração é diferente. Eu vou fazer uma curiosidade, até o banheiro é diferente, porque até o banheiro todo é preto, então isso é muito legal. Então você passa por esse portal e aí você já entra nesse universo. E no Dark Universe tem 2 grandes atrações. Pois é, olha, eu vou até ler aqui, porque os nomes das atrações são gigantes, pra não errar, pra você ter o nome certinho. Tem que ter todas as anotações aqui, tudo a gente anotado. vai anotando tudo. Então vamos lá, a primeira atração é o Monsters Unchained, The Frankenstein Experiment. É super legal essa atração, na verdade, você tem a cientista ali mostrando que ela tá dominando todos os monstros, então é bem aquele tipo de experiência que a fila já vai trazendo muita história, você tem que prestar atenção, mas a corrida em si, né, o carrinho em si é exatamente um simulador que já existe na Universal, né? Pois é, ele lembra demais o castelo de Hogwarts, que fica lá no Islands of Adventure. Então é o mesmo esquema, é o mesmo braço mecânico. Inclusive eles nem escondem isso não. No próprio pré-show ali, eles mostram o braço, né, na fila. E tudo lembra muito o castelo, né? É exatamente o tipo de mesma experiência. Você senta naquela cadeirinha que são 4 pessoas, né, no carrinho, e o braço vai mexendo por você por cenários que são feitos com tela. Então você faz aquela inserção na tela e cenários reais, mas tem bastante diferença do castelo de Hogwarts lá no Islands of Adventure. Muita diferença. Primeiro que as telas têm uma qualidade impressionante. Gente, se as do castelo já eram legais, essas então... Não, é outro nível, né? É outro nível. Você realmente deu um upgrade, assim, de qualidade, não tem nada igual. Que era uma coisa que a gente esperou, né? Você tá fazendo um parque novo agora, você sabe que as coisas vão vir com uma qualidade muito superior. Você sempre espera mais, né? Você sempre espera mais. Quer mais. E isso foi o que mais impressionou, né? Pois é, mas o número de telas é menor. Tem muito mais cenário real, tem muito mais ali cenografia palpável, que também estão numa qualidade absurda. Os animatronics estão excepcionais. Tem hora que você fica olhando e fala assim,
É gente que tá ali, não é? É um ator, mas não é. Tem um Drácula, já vou dar esse spoiler pra você prestar atenção. Um Drácula gigante, de metros de tamanho, real, na frente de uma tela, que é muito impressionante. Mas aí vamos à nossa opinião da brincadeira, né? De como foi. Realmente tem toda essa parte de lembrar o castelo, mas como tem menos tela e mais cenário real, então é mais um passeio. Então o braço ele vai passeando por esses cenários e não tem tanta emoção. Então você não sente aquele frio na barriga, você não tem aquela coisa de aventura, de tô caindo, tô voando, que nem tá na vassoura do castelo. Você o vai braço mais gira, passeando. ele continua indo pra Sim. trás, você fica de ponta cabeça, vai olhando tudo, tem coisa por todos os lados, mas realmente sim, você não tá voando em alta velocidade numa vassoura. Não. E agora vamos anotar. Ó, uma coisa que a gente já vai adiantar aqui agora. A gente foi anotando as nossas, né, observações e a gente foi dando nota e a gente não falou um pro outro qual a nota que um tava dando e nem quais anotações estavam fazendo. Claro que a gente comentava o que você achou, gostou, não sei o quê, mas as notas, eu não sei as notas dele e ele não sabe as minhas. Então a gente vai pras notas. Tá tudo anotadinho, A ó. gente fez, obviamente, de 0 a 10, né? Mas vamos pras notas. Qual foi a sua nota? 8 de 10. 8 de 10, o meu foi 6 de 10. Eu acho que foi 6 de 10, vou justificar, justamente porque como tem esse comparativo, eu gosto mais de ter mais emoção nesse tipo de brincadeira. Eu acho que ele passeia muito e você não tem muito aquele frio na barriga. Foi só por isso que eu dei 6 de 10. Eu dei um upgrade realmente por causa da qualidade do brinquedo. A qualidade dos animatrônicos, dos telões, me surpreendeu demais. Não, é incrível mesmo. Como foi a atração que a gente chegou e já foi de cara com uma qualidade dessa, eu falei, não, merece uma nota bem boa. Mas vamos pra próxima. A segunda atração do Dark Universe é uma montanha russa, gente. Qual que é o nome? Tem que ler. Tem que ler. É a Curse of the Werewolf. Gente, e ela é diferentona, tá? Já começando pelo carrinho, que eu acho que é a principal diferença dessa montanha-russa. É um carrinho que você senta 2 para um lado, 2 para o outro, então ele tem uma sequência, mas na verdade ele vai rodando em si. Então esse carrinho você sai virado para frente, mas assim que você sai você já começa a virar, então tem hora que você tá de frente, tem hora que você tá de costas. É muito legal. A montanha-russa, ela tem uma velocidade muito boa e eu gosto de quando a montanha-russa ela é toda diferente. Então essa tem reverse, então ela tem uma hora que vai para frente, vai para trás, ela gira, né? Então cada hora você tá olhando para um lado, tem hora que você olha pro seu carrinho de trás assim, então é muito legal. E ela, como eu falei, tem uma velocidade gostosa, dá pra se divertir. Mas ela é muito suave, não balança, não chacoalha, é uma atração familiar, então é aquela que você não precisa ser um mega aventureiro pra embarcar nessa montanha-russa, Vou até ver se eu anotei mais alguma coisa diferente aqui, mas é exatamente isso. Aí eu até coloquei, o reverse é super gostoso, porque você não tá esperando, né? Então ela tem uma queda grande e tem esse reverse que é super legal. Pra efeito de comparação, ela é muito parecida com o voo do hipogrifo, também lá do Islands. No estilo de você ter uma montanha-russa que é animada, mas qualquer um pode ir. Exatamente. E a nota, vamos pra nota. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pronto. Eu gostei, dei 7 de 10. Minha nota também, 7 de 10. Vamos agora para um outro universo, um outro mundo. Qual é, Thiago? Agora a gente vai pro Como Treinar Seu Dragão. Gente, é um universo que todo mundo tá falando muito, as expectativas estavam muito altas, então a gente também tava ansioso pra ir conhecer logo. E aí a gente precisa falar que assim que você chega lá, é tudo tão bonito que você fica com vontade de trazer alguma lembrancinha, né? Às vezes uma nem... lembrancinha? Não dá pra chamar vergonha de chamar de lembrancinha. Esse banguela de lembrancinha, né? Porque ele é imenso, mas não resisti, comprei. É muito gostoso, como eu te falei, sabe aquela história de você passar pelo portal e você entrar em outro mundo? Acontece muito isso lá, porque a gente saiu do Dark Universe, né? Todo sombrio, e a gente entrou lá e é solar. Então você tem um lago, você tem barcos, você tem todo mundo vestido de viking. Então é muito gostoso. E o interessante é que quando você está em um mundo, você praticamente não enxerga nada de outro mundo. Você tá imerso ali. É muito legal. E aqui no universo, né, no mundo de Como Treinar Seu Dragão, são 3 grandes atrações. Também tem uma montanha-russa maravilhosa. A gente começou por ela. A gente começou por ela. Como que é o nome? Vamos lá. É a Hiccup Wing Gliders. Que é uma montanha-russa, vamos fazer efeito de comparação para vocês entenderem mais ou menos, que ela lembra muito o estilo do Hagrid. É a montanha-russa do Hagrid também lá no Islands of Adventure, porque ela também vai pra frente, tem surpresas, tem reverse, tem umas coisas novas e tem tipo cenário, né? Percurso que conta a história. Isso. Não é só uma montanha-russa. Você vai participando de uma jornada mesmo ali, cheia de emoção. Também uma montanha-russa suave, gostosa, para você realmente ir apreciando. Tem os momentos de emoção, não é super adrenalina. Ela é intensa, mas ela não é intensa igual a do Hagrid, né? A do Hagrid, ela é realmente muito intensa. Tem esse cenário, tem uma hora que desacelera para você ver ali o Hagrid com o fofo, tem o unicórnio. Essa também tem uma parte que desacelera para você ver os ovos do dragão, para você ver o próprio personagem ali, mas ela não é tão intensa. Então ela também é muito mais para família, mas também muito gostosa e longa. Eu achei que ela é longa, tem uma hora que passa
aquela água, eu achei muito Não divertido. conta muito mais, não. Não vou contar muito Tem mais. surpresa. Tem surpresa. A gente vai dar spoiler, mas não todos. Isso, vamos ver aqui... Aqui, nota! Vamos pra nota. Qual foi a sua nota, Thiago? Eu gostei muito dessa montanha-russa, foi uma das minhas atrações favoritas do parque, nota 8 de 10. Eu também dei 8 de 10. Adorei isso mesmo. 8 de 10. A segunda atração de como treinar o seu dragão é o Dragon's Rally. Que era uma atração que eu tava muito ansioso, porque eu nunca dei uma atração assim, gente. Ela é individual. Então você tem ali 12 dragões, você vai voar nas costas do dragão. Então você senta no seu dragão, só que você consegue manusear ele, né? Ele tem 2 asas que você segura assim com a mão e aí você vai batendo essa asa. Por quê? Porque conforme você tá lá em cima, você pode tentar virar. Você vai voar com o dragão, você tá controlando ele. E se você tiver ali a cadência certa, se você tiver a força certa, você consegue fazer o dragão virar de ponta cabeça. Mas é difícil. Eu não vou mentir que eu tava com medo dessa atração, porque eu vendo as imagens anteriores, o que tinha sido divulgado, eu falei, gente, ela deve ser uma atração muito radical, você vai entrar, será que eu vou conseguir não virar, porque eu não gosto de ficar muito de ponta cabeça, fazendo loopings contínuos, eu tava com medo dela. Aí a hora que eu olhei ali, eu falei, gente, não é nada disso. Não. Você precisa se esforçar pra tentar virar, pra conseguir virar, Não é se todo esforçar mundo que muito. consegue. Exatamente, o Fábio quase conseguiu. E eu acho que é isso que é o legal. Ela é radical se você quiser, ou não. Se você quiser só passear, subir no dragão e não fazer nada na asa, você vai só voar ali, curtir e aproveitar. E essa é a parte boa, porque você tem um visual do parque sensacional ali. Se você quiser só apreciar, vá só pra curtir, só pra ver o parque de cima. Não foi o meu caso, eu queria muito virar de ponta cabeça, e aí a gente já pegou as dicas de como fazer, que você tem que... As pessoas batem muito rápido a asa, aí você não sai do lugar, você tem que ir no movimento e tal, e aí eu cheguei a ficar de ponta cabeça, então eu virei, fiquei de ponta cabeça, mas aí eu não completei, aí eu voltei. Mas foi muito divertido. Mas eu preciso dar um adendo, e eu já vou aproveitar e falar a minha nota, porque eu não vou mentir que essa foi, acho que a minha nota, não sei se foi a mais baixa, mas foi uma nota mais baixa. Eu dei 5 de 10. Ai, meu Deus, o Banguela tá caindo! Fica aí, Banguela. Ele não gostou da nota. Ele não gostou da nota. Ele ficou nervoso, ficou nervoso. Banguela, o Luigi não tá conseguindo controlar o Banguela. Eu dei uma nota de 5 de 10 por um motivo bem específico. Eu amei a atração, eu quase virei, mas ela é muito pequena, então ela cabe 12 pessoas por vez. São dois braços. Dois braços, né? Você tem um dragão pra cá e um dragão pra cá. Pode ir só 12 pessoas por vez. Então é pouquíssima gente. Você tá falando de um parque de diversão. Então ela é muito rápida. Então quando você chega e voa, é muito rápido. Então mal dá tempo de você tentar ali fazer a manobra. Então, tanto que assim, se eu tivesse dado mais 1, 2 voltas, eu teria virado de ponta cabeça. E eu não consegui, porque foi muito rápido. E a gente tá pensando aí que é uma atração que pode ter filas longas. Com certeza vai ter fila longa, porque 12 pessoas por vez vai ali da fila e você vai esperar muito tempo na fila e você, quando andar, vai ver que vai ser muito rápido. Então, só por isso eu dei nota de 5 de 10, mas a atração em si é muito divertida. A atração não ficou entre as minhas favoritas. Eu gostei, eu fiz uma coisa mais tranquila, eu não tentei tanta emoção. Então, a minha nota também não foi das mais altas, foi 6 de 10. Como eu falei, são 3 atrações no universo de Como Treinar Seu Dragão, mas além dessas 3 atrações, existem outras coisas pra você fazer ali na área que eu vou te dizer que eu amo de paixão, que é os meet and greets, que é encontrar personagens. Então você tem dragões andando pela área e é muito perfeito, é muito legal. E você também tem um encontro com o personagem que é a grande estrela da área, que é o Banguela. E aí é uma fila mesmo, igual você tem assim, você tem que pegar fila pra ver personagem, é exatamente uma área só pra ele, onde ele tá ali recebendo as pessoas, conversando, interage, e aí é lindo, porque é muito real, né? É muito bem feito, conversando na língua dele, né? Não, tem uma pessoa acompanhando, conversando, mas ele interage, ele responde. Exato, e é muito legal, porque é de um jeito tão bem feito, tão carinhoso. Quer dizer, você chega, você precisa se aproximar Tem alma, né? do dragão de um jeito todo específico. Ele vai te reconhecer, ele vai te cheirar, ele vai fazer amizade, até que ele vai ter confiança em você e vai permitir que você faça um carinho. E olha, é muito gostoso, porque ele tem uma textura toda emborrachada. Primeiro que ele tem um tamanho imenso, né? Ele é enorme. O olho dele tem um brilho incrível. Então assim, a gente ficou ali, batemos um papo com o dragão. Sim, Isso e aí
você pode passar a mão no nariz dele, e aí o nariz mexe, aí o olho fecha. É lindo, assim, lindo. Se você gosta do encontro com o personagem, esse encontro foi o mais legal, assim, foi muito bonito mesmo. Mas aí depois tem outras áreas, tem personagens que vão interagindo e brincam, e dragão domina. É muito gostoso. A área realmente é linda. Eu vou te dizer que é a minha segunda favorita do parque, foi a área de como treinar seu dragão. E ainda tem um show no lago ali, muito legal. E o dragão voa, você vê dragão voando. Inclusive tem uma hora que a gente tava na montanha-russa e daí, meu Deus, o dragão voando! É muito bem feito. É uma área realmente pra se divertir ali, muito gostosa. A gente ainda não vai fazer o review do show, porque o show ainda não tá completamente pronto. Lembrando que ainda tem um tempo grande pro parque abrir. Então muitas coisas ainda estão em teste, ainda estão dando ali os últimos detalhes no parque. Então os shows ainda não estão completamente prontos, por isso que a gente não acha justo dar uma nota e fazer um review ainda. Mas vamos então pra terceira atração. Qual é o nome? A terceira atração é uma atração aquática, aquele momento que você tá com calor. Você vai querer se molhar? Você vai no Fire Drill. E assim, vai se molhar mesmo, começa por aí. Então o primeiro review vai se molhar, é super divertido, é pra família toda. É um navio, então você vai fazer um treinamento, né? Afinal você tá no mundo de dragão, fogo é um problema, então eles dizem que você precisa ter ali um treinamento de água se você tiver problema com dragão. Então você vai num barco e vai com aquelas maquininhas de água pra você atirar em alvo e atirar nas pessoas. Pois é, só que você vai atirando nos alvos, tem vários alvos, só que alguns alvos, eles respondem, eles não ficam felizes de você estar acertando água neles, não. Assim que bate neles, o que eles fazem? Devolvem, e devolvem com grosseria, na ignorância, É tá? muito legal. E tem barcos que você consegue atirar água um no outro, então assim, você vai se molhar E às de um vezes jeito você ou de não outro. vê que tem um barco vindo que vai atirar em você, né? Isso. E foi assim que a gente levou o nosso primeiro banho. Foi. Eu achei a atração muito divertida, eu vou pegar a minha nota aqui. Minha nota foi 7 de 10, gente, porque realmente eu me diverti e tava um calor, um sol, então assim, refrescou. Pra mim, eu dei uma nota um pouquinho maior, eu dei 8 de 10, porque é uma Justo. atração inovadora. É. Quando a gente fala de atrações aquáticas, normalmente são ou aqueles carrinhos que Os vai um na frente do splashes, outro e né? faz um splash, ou então aquelas boias redondas. E eu Não. achei muito curioso, achei muito diferente, então é uma experiência nova. Eu gosto de experiência nova, então 8 de 10. Terceiro mundo que nós conhecemos foi o mundo do Super Nintendo World. E eu vou te falar, é o portal mais bonito, mais legal, porque realmente eles querem te fazer embarcar dentro do videogame, gente. Então você passa pelo portal, esse é o único que você não vai andando por ele. Você chega nele, tem uma escada rolante toda verde iluminada. Num túnel verde, Num por quê? túnel Por quê? verde, e aí você vai saindo pelo cano, né? Você vai saindo pelo cano verde e os seus olhos enchem quando você chega nessa área. É deslumbrante. Você realmente é transferido pra dentro do videogame. Eu não sei vocês, mas eu sou da época do Super Nintendo, minha infância foi jogando Mario, então realmente você se vê dentro do videogame. Toda a cenografia... Será que a gente gostou da área, né? Será? Ai, aqui, que lindo! Toda a cenografia é muito perfeita, parece desenho de videogame mesmo. Eu tava muito curioso pra saber como seria essa área. A gente não conhece nem a da Califórnia, nem a do Japão. A gente sabe que essa área já existe, então ela pode não ser novidade pra muita gente. A questão é que aqui em Orlando, ela é muito maior, por exemplo, que a da Califórnia, justamente porque ela também tem toda uma área do Donkey Kong que fica atrás. Eles são bem separados essa área. Você tem uma área do Mario, você passa no corredor e você entra na área do Donkey Kong. Então essa área só existe no Japão. Então aqui em Orlando, ela é super novidade. Na Califórnia também não tem. E o meu sentimento foi o mundo que você realmente mais se transporta. Então quando você entra lá, você saiu de tudo que você tinha visto, você entra no universo colorido, todo se mexendo, então você tem as moedas rodando, você tem os cogumelos passando, as plantas comendo, os cascos de tartaruga, tudo tá acontecendo o tempo todo e você tem as caixas com os pontos de interrogação que são interativas, você bate nelas e elas fazem um barulho. Então, pra mim, em termos de mundo, foi o mais imersivo, mais colorido, mais bonito. E cada mundo, ele também, quando você entra, claro, tem uma trilha sonora específica, mas ali no Nintendo é onde isso fica mais evidente. Sim, porque é música de videogame o tempo inteiro. E são dois mundos em um, porque você tem a parte ali do Mario, e a hora que você passa por um outro túnel interno ali pra chegar no Donkey Kong, a trilha muda também. Não, muda tudo, muda a cor, muda o estilo. É lindo. É muito gostoso. E aí aqui também existem, acho que 3 grandes atrações, né? Se eu não me engano, são 3 grandes atrações. 2 ficam no Mario, uma fica no Donkey Kong. Além de muitos joguinhos interativos, o tempo todo. Você pode bater nos cogumelos pra fazer música, você pode brincar, você tem que ir uma pulseira, a pulseira tá ali, ó. Você pode ter essa pulseira que ela é interativa pra você fazer pontos linkados com o aplicativo. Você coloca a pulseira em vários lugares e o negócio brilha. É realmente
realmente incrível. Então aqui não são brinquedos inéditos, são brinquedos que a Universal já tem em outros lugares do mundo. Mas, pra muita gente, é novidade, então é uma super novidade aqui. A gente não conhecia, a gente não foi no da Califórnia, a gente não foi no do Japão, então pra gente foi 100% novidade. Bora começar os reviews, Bora. então? Qual foi a primeira? O primeiro brinquedo que a gente foi é o Mario Kart, Bowser's Challenge. É uma coisa muito doida. É Olha, loucura, eu loucura. vou te falar que você entra no carrinho, só que não é uma pista, né? Você é guiado, só que ele é todo 3D, então você coloca o óculos e aí você tem que fazer todos os comandos que vão acontecendo, então de virar, tem hora que você tem que virar pra fazer ponto, virar pro outro lado. E aí, pra onde você olha com o seu óculos, é onde você tem os alvos. Então você vai coletando os seus cascos de tartaruga, você tem um botão no seu volante pra você ir atirando esses cascos, que você pode atirar em alvo, em pontos de interrogação, em outros adversários, para você ir fazendo ponto. E aí é uma competição entre o próprio carro. Mas é confuso, né? Ele é confuso. Ele é uma mistura de brinquedo, então é um ride, você vai no seu carrinho, ele vai andando pelo trilho. O óculos, ele gera para você uma realidade aumentada, que é onde você vai tendo toda essa competição acontecendo, então ele é uma mistura da cenografia física com isso que você vai vendo na realidade aumentada, e aí você vai jogando como se estivesse no videogame mesmo, atirando coisas nas pessoas, pegando aqueles pontos de interrogação, coletando moedas. É legal que a sua mira é o olho, então se você olha para cima, você vê pra onde você olha é onde você vai atirar, mas é um brinquedo que ele demora um pouquinho pra você pegar o jeito dele. Isso. Então, vamos pra nota já, porque eu quero justificar a minha nota. Cadê? Mario Kart. Eu dei nota 7 de 10. Eu gostei muito da atração, mas por isso, porque eu achei ela confusa. A gente andou 2 vezes. Então, quando a gente foi a primeira vez, eu me fiquei completamente perdida. Eu não tava entendendo como funcionava, eu não sabia pra onde tinha que atirar, só depois que eu entendi que se olhasse pra cima tinha algo pra cima. Então, por conta disso. Aí, quando a gente foi a segunda vez, foi quando a gente realmente curtiu. Então aí, pelo menos pra mim, né? Aí realmente eu joguei. Aí eu me senti dentro do videogame jogando. Então só por isso eu dei 7 de 10. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse ido uma terceira vez, aí teria sido 100%. Porque você vai aprendendo a jogar. Exatamente. Eu já baseei a minha análise mais na experiência da minha segunda ida. Então a hora que eu já tava sabendo um pouco mais como dominar ali o brinquedo. E ele é muito revolucionário, muito diferente. É um brinquedo que também não existe nada igual por aí. Por isso que eu dei uma nota um pouquinho maior. E eu sou um apaixonado por Mario Kart. Então, a hora que entrou lá naquela pista arco-íris, por exemplo, eu falei, meu Deus, eu tô no videogame naquela pista que eu não conseguia parar em cima de jeito nenhum. E quando recebe, sabe uma coisa que eu gostei? Quando recebe a graxa, que você desliza e você fica cego, também tem uma hora de que fica tudo escuro. O carrinho roda, é muito legal. É muito legal. Então eu dei nota 8 de 10, mas é um brinquedo muito interessante. Muito bom. E aí, a outra atração que tem na parte do Mario é uma atração 100% infantil, mas é linda. Como que é o nome dela? É a Yoshi's Adventure. É realmente para crianças muito pequenininhas. É um carrinho super suave. Você vai andando. É um carrinho duplo, né? Vai de 2 pessoas. E é literalmente um passeio pelo universo do Yoshi, com algumas partes externas na área do Mario. Então isso que eu amei. Foi a melhor forma de ter um panorama de toda a área do Mario ali. É uma vista linda. Pensa ali numa montanha encantada. É aquilo. Você vai andando, vai curtindo os cenários, só que você curte o cenário de todo aquele mundo. A gente vai vendo muitas construções por cima. Então linda. É tudo muito bem feito. Eu amei. É um momento muito relax. É uma atração super tranquila, infantil mesmo, pra bebê. Mas eu amei. Mas eu não amei é só pra contemplar, não. Porque você tem uma missão ali que você precisa encontrar alguns ovos que estão escondidos durante o caminho. E aí tem uns botãozinhos pra você apertar. Pra desbloquear o ovo dourado. Então você vai olhando, vai apreciando, vai procurando os ovos. É uma atração muito bacana, muito gostosa. Aquele momento que você quer ter relax, ter sossego. Sim. Pra criança, é um prato cheio. Então, com essa análise de criança, eu dei uma nota 7 de 10. Eu dei 8 de 10. Eu dei 8 de 10 porque eu gostei muito, como eu te falei. Foi o visual mais... Como eu amei o mundo, foi onde eu consegui ver o mundo de uma forma melhor, assim. Eu amei mesmo, 8 de 10. Vamos pra próxima, então? A gente atravessa o túnel agora ali do mundo do Mario pra cair em Donkey Kong. Nossa. Eu tava muito ansioso pra conhecer esse brinquedo, porque ele é revolucionário. Ele é uma montanha-russa, obviamente, mas é uma montanha-russa completamente diferente de tudo que você já viu. É uma montanha-russa que não tem trilho
trilho. Você Como já viu uma assim? montanha-russa dessa? Então isso é muito divertido. Como que vai fazer pra você ter uma montanha-russa sem trilho, né? Então, claro que eles criaram essa tecnologia. O carrinho, ele é preso por baixo, então você meio que vai acompanhando o trilho, mas aí tem hora que você vê que o trilho acabou, e aí você pula pro outro. Então é uma montanha-russa que ela tem vários trancos, mas essa é a ideia, porque você tá dentro de uma mina. Não espere suavidade Não dessa espere montanha-russa como suavidade, das é pra outras. você acordar. Mas eu também fiquei com esse sentimento que o Thiago falou de ser uma coisa completamente inovadora e eu amei demais. Até porque ela também tem muita surpresa. E aí eu vou dar uma dica. A gente foi no primeiro carrinho, né? Na front row. E você pode pedir pra ir no primeiro carrinho, você pega uma fila separada. E eu acho que faz toda a diferença, porque aí você consegue enxergar esse trajeto. Então você vê na hora que acabou o trilho, na hora que ele pula de um lado pro outro, quando ele tem que fazer coisas diferentes. Porque aí faz sentido também todos esses trancos que você tem na Isso. montanha-russa, porque eles são propositais. É ali, a hora que você tá caindo de um trilho pra outro. Quem jogou Donkey Kong sabe, é aquela loucura de muito sair de um gostoso. trilho, pular, cair no outro, fazer uma subida. As subidas são muito diferentes, porque elas normalmente começam no trilho, aí daqui a pouco Não tem acabou, tem trilho, um telhado ali, você fala, mas onde vai subir mas também agora? tem uma hora que tem uma velocidade ali gostosa, com uma queda. Então, assim, eu amei. Inclusive, eu acho que minha nota foi alta. Deixa eu achar aqui. Donkey Kong. A minha foi. Fala, Thiago, qual é a sua nota? Qual é a sua nota? Eu gostei demais dessa montanha-russa, dei 9 de 10. Eu dei 9 de 10 também, Oh! acabei de ver. 9 de 10. Eu realmente achei muito inovadora, vale muito a pena, gostei demais. Estamos entrando no Ministério da Magia e no mundo de Harry Potter, que olha, vou falar, era o que eu tava mais ansioso, era o que eu mais esperava pra ver. Simplesmente por conta dos outros dois parques, né, da Universal e do Islands of Adventure, porque realmente são as minhas áreas favoritas nos dois parques. É realmente uma imersão maravilhosa. Harry Potter é 100% a minha infância. Comecei a ler os livros lá com 10, 11 anos, li todos, vi todos os filmes, sou apaixonadíssimo. Então eu tava muito ansioso. E aí essa área de Harry Potter agora, né, no Epic Universe, ela é muito maior, né, ela é muito mais grandiosa. Eles até falam, né, que o prédio mais baixo feito no mundo de Harry Potter, ele é mais alto que o mais alto prédio que existem nos outros dois parques. Então você vê que realmente é muito mais grandioso, é muito maior, né? Mas ele é muito diferente também. Enquanto você tá lá no Universal Studios, se você entra no Beco Diagonal, naquela área de Londres, ou quando você tá no Islands, que você vai ali pra Hogwarts, vai pra Hogsmeade, quando você entra aqui no Epic Universe, na área do Harry Potter, você tem até um choque, porque na verdade você entra em Paris. Isso. Em Paris lá dos anos 1920. Então é muito diferente, causa uma estranheza. Você fala assim, será que eu tô mesmo no mundo de Harry Potter? Lembrando aquela velha história, você entra pelo portal e sai no universo. E aí o meu primeiro impacto foi de estranheza, porque eu realmente estava esperando ter o impacto que eu tenho quando eu tô nos outros parques. Meu Deus, entrei no mundo de Harry Potter. Tipo, atravessei a estação de trem ali, meu Deus, entrei no Beco Diagonal com um dragão soltando fogo. Exato. Ou saí do trem, né, do Expresso Hogwarts, entrei ali em Hogsmeade, já tem todos os castelinhos, as lojinhas. E ali, quando você passa pelo portal, você realmente não tem isso. A primeira visão que você tem, pra você ter ideia, é da Sacré-Cœur, que é a basílica famosíssima de Paris. Então, Antes disso, na verdade, você tem até uma visão de um Arco do Triunfo. um arco do gigantesco. triunfo, exato. E aí, logo depois, uma rua e a Basílica de Sacré-Cœur. Então você fala assim, eu tô em Paris. Aí você começa a analisar os detalhes. Isso. São muitas lojas, Uma Paris muitas antiga, vitrines, né? De 100 anos atrás. exatamente. E a hora que você começa a olhar ali, você vai vendo alguns animaizinhos estranhos, algumas magias nos detalhes. Isso, Eu acho porque- que esse é o grande ponto. Porque a ideia, então, é você ter o universo dos animais fantásticos. Então, nas vitrines, você tem animal fantástico por todos os lados e você vai procurando e vai encontrando. Mas causou essa estranheza. Mas... Até que você chega em uma grande estação de metrô. Isso. Lindamente tematizada. É uma estação de metrô de Paris, com azulejos brancos e verdes, enfim. Você vai Suja! entrando- suja! Isso é muito engraçado. Eles fizeram a estação de metrô igual em Paris mesmo, toda suja, o azulejo branco amarelado, com coisa escorrendo. Então, realmente é uma perfeição. E aí, a gente vai pra grande atração que existe no universo do Harry Potter, que é o Harry Potter e a Batalha no Ministério da Magia. Então, né, toda essa área ela é tematizada por conta dessa atração que você entra dentro do Ministério da Magia. E aí, meu amigo, eu preciso até me recuperar. A pergunta é, Ai. como as pessoas fazem pra chegar no Ministério da Magia? Esse é um grande ponto. Isso. Então, E assim, aí?
toda essa expectativa que eu tava de entrar na área, ela foi acontecer agora. Então você vai entrar no brinquedo, você vai entrar no Ministério da Magia, e aí já começa na hora que você entra no brinquedo. Porque você tem as famosas lareiras com o pó de flu lá, né? Que você joga aquele pó verde, né? Sai um fogo verde e você entra na lareira para se transportar para outro mundo. E a entrada do brinquedo é exatamente assim. Você vai lá, chega na sua vez, na fila ainda, né? Não tô falando do brinquedo em si. Fila, calma. Tudo fila. Você vai entrar na fila e aí você fala assim, você pode entrar por aqui, que é uma lareira. E aí vem essa luz verde, né, que representa o fogo com muita fumaça. Isso tampa a sua visão, você vai passando... Você tá andando. Você tá andando, passando por dentro da lareira e aí faz aquela fumaça verde, né, e tal. Você realmente perde a visão porque te tampa completamente, você fica cego. Vum! Com aquela fumaça verde e aí quando você sai, você literalmente sai dentro do saguão principal do Ministério da Magia. Olha isso aqui, até arrepiei. Esse é o momento em que você é transportado. Aquela mudança completa que a gente esperava quando passasse pelo portal, que não aconteceu ali. Olha isso. Acontece, tá todo arrepiado. Eu estou inteiro arrepiado, porque pensa no filme. Sabe no filme quando eles mostram esse hall principal todo verde, de azulejo maravilhoso, que tem um cartaz enorme ali, que vai mostrando muito as pessoas. Escuro, né? Tudo muito preto escuro, com dourado. que vai saindo as pessoas pela lareira. É exatamente isso que você faz. E aí você entra e a sua primeira visão é o Ministério da Magia. E aí, meu amigo, minha amiga, meu caro seguidor, inscrito, pessoa que acompanha a gente. Minhas amigas de casa, minhas colegas de trabalho. Isso, quem caiu de paraquedas nesse lugar, não existe nada igual ao Ministério da Magia. Essa sensação de entrar ali e ver aquilo é emocionante. Tinha uma menina que tava com a gente no nosso grupo, e aí na hora eu olhei pra ela, ela já tava assim, ó. Ai, meu Deus, chorando, porque é ali você se transporta. Ali, realmente, você fala assim, eu vim pro parque pra ter esse sentimento, pra ter essa emoção. Imenso, é gigantesco. Eu nunca vi um salão daquele tamanho. Não, eu nunca vi uma realidade tão de... Tipo, você vê o cenário do Beco Diagonal, é super bonito. Ai, a loja de brinquedos, o dragão, tudo é muito real. Sim. Ali não, ali é real mesmo. Ali você fala assim, cara, eu me transportei pra dentro do filme. O filme foi gravado aqui, é isso. Você olha e fala assim, não tem como isso é só uma fila. E aí você entra lá, tem um cartaz imenso da Dolores Umbridge, porque pensa no filme, né, no quinto filme do Harry Potter, que tem a batalha ali entre o Voldemort e o Dumbledore, que inclusive o Voldemort estraçalha esse painel gigante e usa pra atacar, transforma em vidro, né, enfim. Esse painel, ele está no Ministério da Magia, mas é com a Dolores, porque a gente tá no brinquedo como se fosse o julgamento dela. É o dia do julgamento da Dolores no Ministério da Magia. Exatamente. Então por isso que ela tá ali. E tudo é ambientado sobre ela, tudo é falado sobre ela, então você tem as notícias sobre ela tá no cartaz. Então toda a parte que você vai passando, você tá tendo a história dela sobre você. E conforme você vai andando ali por esse hall todo preto, nossa, você vai vendo apartamentos dos lados. Os escritórios, né? Os escritórios com coisas acontecendo, coisas mágicas, então, né? Tem cartas voando. Isso, sabe aquelas cartas todas voando? Você vê as cartas voando, você vê a janela dos escritórios. Ai, é lindo, é lindo. Nada te prepara pro que você vai ver ali. Nada. Mas não acabou, né? Não acabou. Esse é o ponto. Isso é a fila. E aí mas não acabou a fila. Não acabou a fila porque você vai passando por todo o prédio, vai tendo várias surpresas, que a gente não quer falar todas, mas eu vou te dar um spoiler que você vai prestar atenção. Tem uma hora na fila que você entra, assim como no castelo do Harry Potter, por exemplo, você entra lá no escritório do Dumbledore, você entra na sala onde eles... No vai hall passando pelos comida, ambientes, vai passando né? pelos ambientes, vê o chapéu, né? Enfim, na fila aqui do Ministério da Magia também acontece isso. Você entra no escritório da Dolores e é lindo, todo rosa, tem os pires com os gatos mexendo, tem espanador limpando sozinho. Muitos detalhes. Muitos detalhes. É realmente pra você ficar ali olhando. A gente pôde fazer isso, né? A gente realmente parou, ficou olhando, apreciando, é lindo. E aí a gente só vai dar uma informação, né? Como a gente veio antes de todo mundo, como a gente falou, a gente veio aqui, o parque não tá aberto, o parque vai abrir daqui mais de um mês, então falta muito tempo ainda, então eles estão fazendo muitos testes, ainda estão preparando as coisas, tem coisas que não estão prontas, os shows ainda não estão todos finalizados. A única atração mesmo que ainda não funcionou pra ninguém experimentou, ninguém andou, ninguém sabe exatamente como é
é a atração do Harry Potter. Então tudo isso que a gente tá falando é a fila, é o ambiente, mas a atração em si, que vai ser elevadores, né? Vão ser elevadores. Isso, a gente já sabe que vão ser carrinhos, vão ser elevadores, como no filme, aqueles que andam pra cima, pra baixo, vai pra frente, volta, então vai ter essa movimentação. Agora, como vai ser o brinquedo em si, ninguém sabe Muitos ainda. detalhes, ninguém sabe Não ainda. tem os detalhes. E essa é a única atração que não está funcionando, nem nas prévias. Então essa atração ela ainda não abriu, então é a única que a gente não deu. Então todo esse review é da fila do Ministério e desse cenário, né? E aí, eu posso falar minha nota? Pode. Eu vou começar minha nota. Ai, que surpresa. A minha nota é 1000 de 10. 1000 de 10, porque é inexplicável. Inexplicável. Eu te digo o seguinte, nem precisa do brinquedo. Não precisa. Vai só pra ver a fila, fica na fila, acompanha, dá uma olhada e vai embora se quiser. Sim. Não tem como. Gente, é um 10 de 10 sem ver o brinquedo. É uma coisa inacreditável. Não, o que você vai encontrar depois ali já foi. Não precisa. 1000 de 10. E agora a gente termina pelo começo, né? Por onde você entra no parque, aquele hub central ali, logo depois que você passa do portal chamado Cronos, você chega no Celestial Park. E aí são duas atrações principais ali. A primeira atração é o Constellation Carrossel, uma atração infantil, mas muito bem feita. É um domo gigantesco, assim, que domina o visual do parque, né? Ele fica exatamente no centro do parque, o carrossel, no lago, que é um lago gigante, que inclusive tem show de fontes, que é super bonito, então às vezes você vê as fontes passando e tal, é muito legal. O carrossel, ele é imenso, e é um carrossel diferente, porque ele é duplo. Você pode ir em várias coisas em duas pessoas, tipo, tem o cavalinho ali, você vai em duas pessoas, enfim, é um carrossel duplo, mas é carrossel é igual a todo lugar, então eu gostei muito do carrossel, como eu falei, é pra toda a família também, você fica ali passeando, tal, no meio do parque, 7 de 10. Por ser uma atração infantil, mais diferentona, dei um pouquinho mais, 8 de 10. Mas aí, caro, como que é? Minha querida colega, dona de casa, Minhas colegas de trabalho, minha amiga, meu amigo. seguidores, inscritos, meu amigo, minha amiga. Chegou a hora. Chegou a hora, porque aí a gente vai pra grande atração de todo o parque. A montanha-russa. A montanha-russa não, as montanhas-russas. Como que é o nome dela? É a Stardust Racers. Que são duas montanhas-russas muito velozes, muito intensas. Vira de ponta cabeça, tem aceleração, é realmente surreal. E elas fazem uma batalha. Então os dois carrinhos, um em cada uma, elas saem ao mesmo tempo, eles correm ao mesmo tempo. E eles literalmente vão se circulando, se cruzando. Fica um de ponta cabeça por cima do outro. Enfim, é uma montanha-russa extremamente intensa. Quem aí lembra da antiga Duelo de Dragões, né, que tinha aqui na Universal? Pois é, eles fizeram uma coisa similar. Então você tem ali as duas montanhas-russas batalhando uma contra a outra pra ver quem chega primeiro. Mas em termos de atração não tem nenhuma relação, porque assim, eu andei nas duas Duelos de Dragões lá no passado, e o que a gente experimenta agora é uma coisa completamente diferente. Aí a gente vai pras comparações, porque essas montanhas-russas são iguais a qual? A qual? Todo mundo, olha, todas as pessoas que saem falam, realmente essa montanha-russa ou essas montanhas-russas são comparáveis à Velocicoaster. Então se você já teve a oportunidade de experimentar a montanha do Jurassic Park lá no Islands, ela é muito parecida em termos de emoção. Ela é ultra rápida, Sim. Então você ganha velocidade ali, ó. E ela é dividida em dois momentos, né? Então você tem um momento da diversão, sobre não sei o quê, aí depois chega uma reta onde tem uma segunda aceleração e começa a grande batalha mesmo com a parte mais radical. É exatamente como a Velocicoaster é. Então as duas seguem exatamente esse mesmo estilo, são muito parecidas e a emoção é a mesma. E a gente ainda teve o privilégio de andar nas duas, né? Porque elas são muito parecidas, mas tem diferenças. Tem diferenças, então quando você vai ali, você em um momento determinado da fila, você pode escolher entre o trilho amarelo ou o trilho verde. São muito parecidos elas os meio percursos. que fazem os lados diferentes, né? Uma coisa que é importante você saber, não é uma montanha-russa que fica virando de ponta cabeça o tempo inteiro, não, tá? Ela tem só uma inversão. Que é justamente quando elas fazem uma por cima da outra. E essa foi a grande diferença que eu senti entre as duas. A gente começou pela amarela, que é a do lado esquerdo, e aí quando você tá nela, você primeiro vê o trilho verde passando por cima de você de ponta cabeça, então você tá vindo, e aí eles viram de ponta cabeça. Quando eles terminam, a gente vira de ponta cabeça. Exato. Essa é a grande diferença. Quando você tá na verde, ela vira primeiro. Então eu gostei mais dessa sensação de você primeiro ver eles virando de ponta cabeça e depois virar. Mas em termos de atração, eu não sei porquê, não sei te explicar porquê. Pois mas a verde, eu sentia que ela me tirava mais da cadeira. Eu tenho a impressão de ela ser um pouquinho mais intensa. Então você fica mais tempo ali voando, vamos dizer assim. Aquela pressão da trava na sua perna, ela é maior, ela acontece por mais tempo. Mas elas são muito equivalentes, muito próximas e
espetaculares. Eu me arrisco a dizer, eu tenho dúvida, eu amo a Velocicoaster, amo muito, assim. Eu tenho dúvidas qual é melhor, se é a Stardust ou a Velocicoaster. Mas aí você já tem a ideia de quão boas elas são. Eu ainda acho que eu prefiro um pouquinho mais a Velocicoaster, não sei porquê, porque eu acho que deve ser uma coisa meio porque é o Jurassic Park. A nostalgia, será? será? Não sei. Mas é a mesma coisa. A tematização da Velocicoaster realmente é algo espetacular. Então você vai passando ali pelos cenários, conforme você vai correndo, vai acontecendo muita coisa do seu lado que aqui não tem. Essa não tem porque a ideia é a batalha. Então você vê as outras pessoas, você vê os outros carrinhos, você vê o outro trilho, isso é muito legal. Mas quando você tá, inclusive, no primeiro carrinho, você presta muita atenção no trilho, no caminho, aonde tá indo. Quando você tá mais pra trás, aí você entra na briga, meu amigo. Aí você vai olhar pro teu vizinho do lado e vai olhar pro seu, ele tá um pouco na frente. Eita, agora eu tô atrás. Corre mais, minha filha, corre mais. É isso. Então, é essa batalha que dá uma outra energia pro negócio. Mas vamos às notas. Eu começo a nota, deixa aqui, que bloqueou. Minha nota foi 10 de 10. Sem dúvida, é um 10 de 10. 10 de 10. Ela é espetacular. Se você vier aqui, mesmo que você não tenha muita coragem, não. Como Só vá se você tem muita coragem, porque é intensa. Crie coragem. Nós andamos 2 vezes, como a gente falou. Na primeira vez, eu realmente estava com medo. Eu não sabia o que vinha pela frente. Eu tava tenso. Mas foi muito gostosa, tanto que a gente saiu e imediatamente andou de novo. Aí foi pra aproveitar, foi pra curtir, foi pra erguer o braço, foi pra gritar. Foi bom demais. Foi bom demais. Então, essa foi a nossa experiência no Epic Universe. Gente, o parque vai inaugurar só dia 22 de maio. Então, tem muito tempo ainda. A gente amou demais. A gente queria agradecer muito ao Universal por ter trazido a gente por essa prévia antes de todo mundo. E a gente espera voltar pra depois gravar absolutamente todos os detalhes pra vocês. Porque é um parque lindo, né? Vale muito a pena. É um parque lindo. Agora, você deve estar se perguntando, né? Mas de onde eles estão gravando esse vídeo? Que cenário é esse? Por que a gente está especificamente aqui? Simplesmente porque a gente está em um dos novos hotéis aqui do Epic Universe. Então, bora conhecer todo esse hotel. Tá vendo essa janela aqui do lado? Vocês não estão vendo muita coisa porque a gente não tá mostrando muito. Mas a gente tá vendo daqui. O parque tá exatamente aqui na nossa frente. Bora conhecer o nosso hotel, então? Agora que a gente já te contou tudo sobre o novo parque da Universal, o Epic Universe, que tal saber aonde se hospedar quando for a sua vez de vir conhecer essa maravilha? A gente tá em um dos hotéis novinhos em folha, hotel que você pode ir até a pé pro parque, que tal? Esse aqui é o Stella Nova Resort. Dessa categoria aqui, que é a categoria Econômica Plus, são 2 hotéis novos, tá? O Stella Nova e o Terra Luna. Eles são muito parecidos, são iguais. Ali, dentro do Epic Universe, tem um hotel de uma categoria superior, uma categoria Premium. Para você saber, são 3 categorias de hotel. Tem a Premium, tem a Econômica Plus e tem a Econômica, que você já viu aqui, a gente já mostrou lá o Endless Summer, por exemplo, que é de uma categoria econômica. Bora ver o nosso quarto? Porque ele é lindo demais. Para começar, a gente já recebeu vários mimos aqui da Universal, né? Estamos super felizes com o novo parque, tudo sobre o Epic Universe. Mas vamos conhecer o quarto. O quarto ele é para até 4 pessoas. São 2 camas grandes, então 2 camas queen. O quarto é super espaçoso. Tem aqui um sofazão do lado de cá, tem uma cama do lado de cá, muitas gavetas, frigobar aqui para você acomodar tudo que precisar. Tem armário desse lado e o banheiro, que ele é dividido em 2. Olha só, ele fica a pia do lado de fora e aqui do lado de dentro, vou acender, o banheiro. Que tal? Um hotel super bem localizado, bonito, novinho, confortável e a poucos passos de distância do novo parque, minha gente. Ah, que legal, mas não é só o quarto que é bonito não, o hotel todo é sensacional e ele tem uma série de serviços super exclusivos que a gente já vai te mostrar.
Aqui no resort também tem restaurante para você poder fazer todas as suas refeições. Café da manhã, almoço, jantar, o menu vai mudando e eu quero mostrar para vocês o café da manhã, porque os pratos eles já são fechados. Você escolhe, por exemplo, eu quero uma panqueca de banana. E aí vem esse prato lindíssimo. A apresentação realmente é impecável. A gente está tendo um café da manhã agora maravilhoso para vocês terem ideia. A gente pediu um café que é completo, né? Tem o ovo, tem a batata, tem o bacon, tem o biscuit, mas a gente também pediu uma French toast que é doce, então você tem as frutinhas em cima, ou você tem até ovos beneditinos, olha só que bonito, com batatas. Então realmente você consegue ter refeições muito legais e qualquer hora do dia, porque está sempre aberto até às 10 da noite. Então bora tomar nosso café e mostrar mais um pouquinho do resto do resort. E tem uma loja aqui dentro do resort maravilhosa, mas já vou te falar, é uma loja focada totalmente no Epic Universe, ou seja, com produtos dos mundos que tem dentro do parque. Então a gente já vem aqui para a área maravilhosa do Super Nintendo World. Gente, eu tô apaixonado por isso aqui. Eu não sei, eu acho que eu vou comprar e a partir de agora deixa eu tentar fechar para vocês verem. Eu só vou andar com ele porque tem até a gravatinha. Então é isso, então a gente tem a parte do Super Nintendo World que tem muita coisa, tem camiseta, tem caneca, tem obviamente, né, os personagens, é muito legal. E aí a gente vem aqui pro lado e a gente tem a parte de como treinar o seu dragão. Eu tô apaixonado por essa mochila. Olha que coisa mais linda, gente, mas isso é muito legal, porque são produtos que a gente não tinha visto ainda, que a gente não conhecia. Então a gente vem aqui, tem a parte do Dark Universe, olha só que legal, tem toalha, tem camiseta, tem vários personagens também, muito bacana. A gente tem a parte do Harry Potter, claro, vem aqui comigo. Olha só, a parte do Ministério da Magia, e aí você também tem coisas completamente únicas, então tem desde caneca e tem os animais fantásticos. Olha isso, tem muitos animais fantásticos. O mais lindo que hoje a gente dá vontade de levar tudo, olha só que coisa mais linda. E também produtos que são, opa, vou deixar aqui, do próprio parque. Olha só a quantidade de coisas, se você quiser levar uma lembrança, que você já conheceu o parque novo, o Epic Universe, tem camiseta, tem caneca, tem bolsa, tem bermuda, boné, tem muita coisa. Mas falando em roupa, eu tô pensando em pegar uma que eu achei a coisa mais linda. Vem aqui comigo, Thiago. Olha essa camisa do Harry Potter, que coisa mais linda, gente. É minha cara. Tô pensando se eu levo, olha só que lembrança. Mas na verdade é muito gostoso, muito bacana, gente. Tô adorando.